duas grandes teses do mercado que caíram por terra, né? A primeira é de que a reforma tributária seria postergada, e não foi. 2026 chegou e a reforma tributária é a realidade. De verdade, é uma mudança de processo, uma mudança cultural dentro das empresas, uma mudança de pessoas até mesmo muito pesada. Tem empresa média, empresa pequena, que ainda está um pouco distante da realidade, naquela segunda ideia de que o governo pode trocar, e se trocar o governo, troca a reforma, né? Isso é uma grande mentira. Outro dia eu cheguei no cliente e falou, lá, chegou o nosso chefe, quem dá trabalho pra gente. Eu falei, não, vocês estão enganados. Nós trabalhamos todos pro governo. Eu só passo pra vocês aquilo que eu não consigo fazer sozinho. Hoje a gente trabalha muito pró-fisco, pró-forma, e o empresário, uma grande maioria das vezes, não trabalha com balanço, com forma de gestão. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Território Tributário, uma iniciativa do Grupo Pomin, que faz parte da Jornada da Reforma Tributária, hoje com ninguém menos do que o meu amigo Lucas Ribeiro, da Reut Consultoria. Seja muito bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Eric. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer a gente poder discutir esse tema tão gostoso que é a reforma tributária. A gente que atua na área, a gente acaba se apaixonando, né? Eu sou suspeito, eu já apaixonei, né? Isso é mais ou menos como torcer pro meu time, né? O Atlético Paranaense. É uma coisa assim que a gente é apaixonado, mas não sabe por quê, né? Mas, cara, a gente tava brincando aqui antes do começo, né? Tá super tranquilo, né? Esse momento que a gente tá vivendo aqui tá sem trabalhos, na paz, baixa demanda. Como é que tá, Lucas? O que você me fala aí desse primeiro mês já de 2026? Já estamos em fevereiro aqui, né? Comecinho de fevereiro. Como é que estão as mudanças? Conta pra gente aí, você que é um cara que tá vivendo isso. Te acompanho aí já há pelo menos 2 anos falando de reforma tributária. Queria ouvir você. Como a gente tá? O que você tem ouvido no mercado? Como estão as mudanças? Tô louco pra ouvir o que você tem de novidade pra gente. Vamos lá. Tem duas grandes teses do mercado que caíram por terra, né? A primeira é de que a reforma tributária seria postergada, e não foi. As empresas entenderam, o mercado entendeu que 2026 chegou e a reforma tributária é a realidade. Também, né? A Também. reforma tributária também chegou. É isso, chegou também, é isso. E tá aí com uma série de notas técnicas, implementação de documento fiscal novo. E muita gente acha que ia trocar campo, que ia preencher campo com o IBS e CBS. Não é isso. De verdade, é uma mudança de processo, uma mudança cultural dentro das empresas, uma mudança de pessoas até mesmo muito pesada. Tem empresa média, empresa pequena, que ainda está um pouco distante da realidade, naquela segunda ideia de que o governo pode trocar, e se trocar o governo, troca a reforma, né? Isso é uma grande mentira. Isso não vai acontecer. Qualquer governo que entrar primeiro tem interesse em arrecadar mais, e a reforma tributária invariavelmente gera um caixa muito mais confortável para o governo, ainda que a arrecadação seja outra discussão, mas caixa é muito mais positivo para o governo, porque ele vai receber antes. Então as empresas vão ter que pagar antes, vai ter um aperto de caixa para muita gente, e a grande empresa está preparada. Então aquele que deixar para depois vai perder dinheiro com certeza. Sim. Cara, a última vez que você esteve aqui, você trouxe esse número e eu, a partir daquele momento, comecei a entender isso, né? A reforma tributária só passou por conta do pacto que foi feito ali com os entes da federação, né? Os estados, os municípios, que eles vão receber mais dinheiro. Então não dá para voltar atrás, né? Então, isso eu tenho levado aí para os nossos clientes, nas palestras que eu estou fazendo, no movimento que a gente tem, que é a Jornada da Reforma Tributária, do qual esse podcast faz parte. Mas isso foi um insight que eu tive através de você, né? Legal. Então, é bacana ter você com a gente, porque você sempre traz essa provocação. E, além de provocação, você traz números, você traz dados, você traz fatos, com uma visão muito, muito particular, muito própria. Porque, não sei para você como tá isso, mas o que tem de gente espalhando, né, desinformação ligada à reforma tributária, o que o pessoal tem feito de alarme falso, o que eu tenho recebido de demandas para tirar certas coisas da cabeça do nosso cliente, né, do empresário brasileiro.
que você pode falar disso para a gente, Lucas? Você tem visto isso? As empresas estão ainda com desinformação? A gente está pendente de normatizações, isso é verdade. Muita coisa não se sabe como será, mas como a gente está nesse ponto? O que está faltando regulamentar Perfeito. Na reforma tributária para a gente mostrar para o pessoal que está nos acompanhando o que eles têm que se preocupar e o que eles têm que deixar para depois, porque ainda não nos cabe falar. Perfeito, Eric, excelente. Bom, primeiro vamos dar um passo atrás e entender onde está a reforma tributária. A reforma tributária está na Constituição Federal. Então, nós temos a emenda constitucional 132 de 2023. Então, veja, nós já estamos falando de um tempo relativamente longo de legislação. Não foi ontem. Depois nós tivemos a Lei Complementar 214 em 2025. E agora tivemos a Lei Complementar 227 em 2026. Então, nós temos duas leis complementares e uma emenda constitucional, ou seja, está na Constituição Federal a reforma tributária e duas leis complementares subordinando, subsidiando tudo isso. E nós teremos, naturalmente, um regulamento. Esse regulamento vai sair nas próximas semanas, é a expectativa. Esse regulamento ele é uma interpretação, ele é o modus operandi daquilo que está na lei complementar. O fisco ele não pode inovar na legislação, ele não pode legislar, ele pode interpretar, ele pode colocar a aplicação prática da lei. E é isso que ele vai fazer. Então nós vamos ter um regulamento da CBS e teremos um regulamento do IBS. Isso está, de fato, pendente, está para sair nos próximos dias, já nas próximas semanas. Isso finaliza o arcabouço jurídico necessário para que a reforma esteja plena. Enquanto isso, nós não temos o que fazer? Muito pelo contrário, tem muito o que fazer. Tem muita nota técnica, tem muita preparação em revisão de contratos, em organização de preços, em redefinição de modelos de negócio, até mesmo de empresas que vão ficar mais ou menos competitivas em razão da reforma tributária. Tem que olhar para a cadeia de fornecedores, tem que entender os clientes, tem que entender esse sistema. Tem muita coisa para ser feita, né? Então, quem acha ou quem está recebendo informação, aquelas informações sempre truncadas, né? Como você muito bem colocou, Eric. Puta, é porque é o governo, porque é a política, porque é o PIX, porque é não sei o que, a fiscalização. Gente, a fiscalização sempre existiu. Ela só está ficando cada vez melhor ainda. Então vai ficar mais difícil sonegar, é lógico que sim, porque vai haver um casamento entre as operações financeiras com as operações fiscais, que hoje não existe. Hoje você vai fazer uma transferência no banco, uma TED, um PIX, um pagamento de um boleto bancário, e você não precisa informar a nota fiscal. Então não existe um casamento fiscal ali no momento do financeiro. Vai existir. O próprio adiantamento de pagamento a fornecedores vai ter que ter nota fiscal, locação vai ter nota fiscal. Então nós vamos sair de uma quantidade hoje de basicamente aí 1 bilhão de documentos fiscais para 70 bilhões de documentos fiscais. É um volume astronômico, não é? Porque tudo vai passar a ter nota. E se tudo tem que ter nota, eu preciso registrar essas notas, eu preciso me preparar sistemicamente para isso, eu preciso preparar processos para isso, né? Então as empresas elas não estão enxergando de verdade esta complexidade, essa gestão interna da empresa que não é só aumentar ou reduzir tributo, não é só pagar mais ou pagar menos, mas é como é que eu faço controle de verdade do meu negócio, como é que a empresa faz gestão. Porque hoje isso a gente sabe, muitas empresas têm uma contabilidade pro forma. Ela faz a contabilidade só para cumprir tabela. E não para fazer gestão, é para o fisco. É para o fisco. Eu faço muita contabilidade para o fisco. Não vai ser mais. Outro dia eu cheguei no cliente, e aí o cliente, né, o pessoal lá do administrativo, ele falou, lá, chegou o nosso chefe, quem dá trabalho para a gente. Eu falei, não, vocês estão enganados. Nós trabalhamos todos para o governo. Eu só passo para vocês aquilo que eu não consigo fazer sozinho, mas Perfeito. Eu sou empregado do governo e infelizmente é uma nota triste. Hoje a gente trabalha muito pró-fisco, pró-forma. Sim. E o empresário, uma grande maioria das vezes, não trabalha com um balanço com forma de gestão. É verdade. Se socorre de BI, de dashboards, mas o balanço mesmo, que é aquilo que traz, né, segurança, em muitas empresas não é usado. E o modelo fiscal que nós estamos seguindo vai fazer com que, obrigatoriamente, a contabilidade esteja em dia.
porque nós vamos ter um prazo curtíssimo para poder fazer os ajustes. A operação do crédito tributário, ela é ampla, nós vamos tomar crédito de aspas tudo, mas nós vamos tomar o crédito daquilo que foi pago. Foi pago por quem? Pelo fornecedor. Então eu tenho que ter escrituração, eu tenho que ter o documento fiscal, eu tenho que ter rastreabilidade financeira. A apuração assistida é uma das maiores inovações tributárias do mundo que nós vamos vivenciar no Brasil. Então, isso tudo é um avanço, não é retrocesso. A reforma tributária ela é muito positiva, na minha visão, técnica, não política, técnica. Mas isso é lá em 2033. Até lá, muitos ovos serão quebrados para fazer esse omelete. E nós vamos precisar sobreviver durante esse período crítico. Eu já vi isso acontecer uma vez na implantação do projeto SPED, né? E aí muitas empresas entenderam errado o que era o SPED, né? Acharam que aquilo era um apenso, né, que podia ser facilmente gerado, né? É gerar um arquivo formato texto. E eu vejo que isso está acontecendo de novo. E aí nós temos muitas empresas confiando cegamente que o sistema ERP ele vai ter lá um processo mágico que é só apertar um botãozinho e funcionar. Como é que você enxerga isso aí? Absolutamente não, absolutamente não. Até porque muitas coisas, como eu disse, vão ser não no sistema, mas elas são do processo da empresa, é do desenho de negócio dela. Então, poxa, nós temos que olhar para tudo isso e imaginar o seguinte, né? Vamos pegar uma empresa que hoje tem uma operação sem documento fiscal. Que ela tem locação de bem imóvel, locação de bem imóvel, ela tem compra e venda de imóveis. Normal, atividades imobiliárias, incorporação, tudo isso hoje é muito simples do ponto de vista operacional. Imagina uma incorporadora que tem RET, ela tributa 4% sobre a receita bruta dela e vai embora. Ela não precisa se preocupar em escriturar as entradas, em comprar tudo com documento fiscal, em comprar num CNPJ só para concentrar o crédito, em fazer uma segregação tributária adequada. Ela não precisa ter essa preocupação. Em fazer os pagamentos, todos vinculados com o documento fiscal na mesma hora. Saída, né? Só ela que emitir de qualquer nota. Jeito, vambora. Lança depois o gerencial. Faturou, pagou e acabou. É isso aí. Não vai ser mais assim. Ela vai precisar agora fazer um controle rigoroso de todo o seu processo financeiro e fiscal, porque agora ele passa a ser unificado. Então eu vou fazer um Pix, eu vou ter que indicar qual é o documento, eu vou pagar meu fornecedor, eu preciso saber se esse fornecedor vai me dar o crédito ou não, se esse crédito vai chegar em que período, em que momento, porque eu vou ter que pagar o tributo, ou ele vai pagar o tributo. Não, eu tenho essa opção, que é o RAD, o recolhimento pelo adquirente. Então isso é negocial entre as empresas. Então isso muda contrato, mas como é que eu vou mudar todos os contratos em 2027? Ao mesmo tempo? Não, eu preciso me preocupar com isso agora. Então, isso não é sistema que resolve, isso é inteligência, é entendimento do novo arcabouço tributário, é entendimento da complexidade que envolve não só a sua empresa, mas os teus fornecedores, cadeia, né? como um todo. É um ecossistema. Os clientes, né, os parceiros de negócio, a franquia, a estrutura, às vezes, que você tem ali um parceiro que é um indicador de negócio, um distribuidor, um revendedor. Toda essa estrutura precisa ser repensada. Muito do que foi feito ao longo do tempo, sob a perspectiva tributária, ela estava com uma finalidade não logística, mas era uma finalidade de uso de benefícios e incentivos fiscais, que deixam de existir a partir de 2029. Deixam de existir 100% em 2033. O que eu faço com isso? Então, isso não é apertar botão, né? Vai ter uma tá longe de ser apertar botão. Vai ser uma convergência. E como é que você vê, Lucas, você que está bem posicionado, né, nessa mudança toda e visitando aí e prestando consultoria para várias empresas grandes. Como está sendo esse movimento dentro dessas empresas mais estruturadas? As grandes empresas, elas vivem um momento de forma muito diferente na reforma tributária, porque muitas delas não começaram agora, elas começaram em 2023, em 2024, boa parte delas, eu diria, começou em 2025, é verdade, né? Mas elas fizeram isso com budget, elas fizeram isso envolvendo as outras áreas. Então não é só a área tributária, não é só a área contábil, muito pelo contrário, tem um grande envolvimento da área de tecnologia, tem um grande envolvimento da área de compras, da área comercial, da área de pricing, da área de controladoria. Então essas grandes empresas, elas têm uma estrutura robusta para suportar uma grande mudança como é a reforma tributária. Mesmo para elas, Eric, é muito desafiador.
Sim. Porque não é só ter dinheiro e querer fazer. Você precisa orquestrar tudo isso. Tá facinho contratar também, né? Gente, não tem profissionais à super disposição. 9 mulheres não fazem um filho em um mês, né? Como diz o ditado. Então não adianta eu colocar lá uma super estrutura, um monte de gente que não vai resolver. Você tem o timing de conversão das coisas, não é? Vamos pegar jurídico, que precisa revisar contratos, como nós falamos. A gente tem o caso de um cliente que tem mais de 100 mil contratos. Como é que faz? Como é que faz? Como é que eu vou sentar e discutir 100 mil contratos num curtíssimo espaço de tempo? Não é assim. Tem que bater no jurídico da outra parte, tem que explicar, tem que discutir a cláusula, tem que entender se o preço muda ou não muda, se esse preço vai compor quais camadas de tributação, é a 1, é a 2, é a 3, ou são as 3 ao mesmo tempo. Não, vamos dividir o ganho ou não, vamos deixar o ganho só de um lado. Tudo isso é estratégia que precisa ser muito bem pensada e discutida e que numa grande empresa a gente consegue fazer isso, mas é um elefante para ser movimentado. Você precisa leva tempo para difícil isso. virar o Titanic a tempo, né? Não tenha dúvida. Por isso que elas começam antes. Quanto maior o navio, mais tempo de reação, né? Com certeza, com certeza. E tem estágios diferentes, né? A gente tem grandes clientes em super avançados e tem outras empresas que estão começando agora, de verdade, né? Então tem seus momentos. Eu confesso que muitas vezes eu chego, né, dentro dos meus clientes e aí a gente senta, né? Tô lá e o dono vem falar comigo, se já não é com ele a reunião. E aí as perguntas, cara, são sempre as mesmas, né? E você vê o quanto realmente o pessoal ainda não entendeu, né? E uma das coisas que mais aflige todo mundo é essa questão do split de pagamento, né? E todo mundo muito preocupado com o que vai ser tirado da receita. Mas eu enxergo, como você mesmo falou, que o problema maior tá na outra ponta, né? Porque do split de pagamento na saída, na venda, não se escapa, né? Você vai ser ineficiente e o que mais vai dar trabalho é a entrada, né? São os pagamentos aos fornecedores, a compra. Perfeito. Você tem essa mesma percepção? Sem dúvida, sem dúvida. E quando a gente fala do sistema bancário, né? Aquilo que não é via cartão de crédito, que é via Pix ou TED, DOC, assim, eu sei que não tem regulamentação ainda, mas o que nós já temos de definição? Esse sistema ele vai abranger todos os meios de pagamento, exceto o dinheiro. Perfeito, É isso? perfeito. O objetivo é esse. Mas mesmo sem o split, nós precisamos nos lembrar que a operação estará disponível chamada RAD, que é o recolhimento pelo adquirente. Isso é o artigo 48 da Lei Complementar 214, que prevê o seguinte, né? Nós temos que tomar o crédito agora, o crédito é financeiro. Ele não é mais um crédito escritural. Qual que é a grande diferença para quem está nos acompanhando? O crédito escritural é aquele que é o seguinte, eu pego a nota, está lá destacado PIS e COFINS, a minha operação aquilo é um insumo, faço uma leitura objetiva e digo, tomo crédito. De quanto? 9,25 de PIS e COFINS. Hoje é isso. Eu fiz uma compra de uma mercadoria e vou revendê-la, né? Tomei um crédito de ICMS no momento em que aquela mercadoria entrou no meu estoque, por exemplo. Então, eu não me preocupo hoje em saber se o meu fornecedor pagou ou não o tributo e quanto ele pagou. A partir do momento em que nós temos um crédito financeiro, eu dependo da extinção do débito. Ou seja, precisa ter sido pago aquele tributo por alguém antes. Esse é o racional novo. O que o artigo 48 traz é o seguinte, eu posso exigir esta condição do crédito que ele tenha sido recolhido se existir o split payment ou o recolhimento pelo adquirente. Então o RAD é isso, é a permissão que eu, na condição de adquirente, que estou comprando, posso pagar o tributo em nome do meu fornecedor. Então vamos lá, para exemplificar. Fiz uma aquisição de R$1.000, tenho tributo por fora, 28%, hipoteticamente, 1.280. Esse R$280 eu tenho crédito dele? Não. Está na nota, está destacado, bonitinho, recebi. Está lá na minha apuração assistida, inclusive. Mas está lá constando como crédito não apropriado. Quando é que ele será apropriado? Quando for pago. Foi recolhido, foi extinto com outro crédito, por exemplo, vai estar apropriado, disponível. Enquanto isso, eu posso entrar lá, na condição de comprador, de adquirente, emitir uma guia e fazer o recolhimento.
Eu posso pagar em nome do meu fornecedor. Igual que a gente faz, muitas vezes a gente Da faz retenção. isso com o ST, né? Aí, Quando eu tô perfeito, em São Paulo, perfeito. é isso, né? Mas esse teu exemplo, retenção é um exemplo, é isso. Isso aí. Eu pago em nome de alguém. Retenções e antecipação no É ST isso. quando você está em outro estado. Ou seja, Perfeito. a gente recebe a nota, calcula acima, adiciona, paga e aquilo vai permitir a gente tomar o Isso. crédito. O RAD, a grande diferença dele, é um instituto distinto, é que nós temos como possibilidade, ele não é uma obrigação. Então eu posso combinar com você, na condição de fornecedor, se quem paga o tributo sou eu ou se é você. Se sou eu que vou pagar o tributo, eu te pago só o líquido, pago 1.000 para você e o 280 eu recolho direto para o fisco. Este racional já estará disponível agora, Já. 1º de janeiro de 27. E o split payment, a expectativa é que ele entre em 2027 opcional no B2B. Então, nos negócios entre as empresas, nós vamos poder fazer a escolha pelo split. Nós vamos escolher o split. É muito melhor o split, de verdade, se a gente for pensar. Porque ele garante o crédito. Quando eu te pagar os 1.280, eu tenho a certeza de que os 280 já se foram separados e viraram crédito para minha aquisição. No momento em que nós tivermos o split implementado 100% para todos os tipos de operações e empresas, aí sim você vai chegar no supermercado, vai passar o cartão de crédito, vai fazer o pagamento no Pix, qualquer dessas operações, vai sair o tributo automático sendo recolhido para o fisco também. Então, nós vamos chegar nesse momento do split, mas eu não acredito que isso seja em 27. Não é agora, né? Não é agora, Nós tem uma temos complexidade maior. 8 anos, né? Nós temos 8 anos para o governo colocar toda essa máquina para andar. Sem De dúvida. novo, eu volto a fazer o paralelo com a nota fiscal eletrônica, né? É isso, eu fui umas vezes numa associação de contadores, falei da nota fiscal eletrônica, estava fazendo uma palestra que um dia a gente ia ter o documento antes mesmo da mercadoria chegar, eles riram da minha cara, né? E aí começou a nota fiscal eletrônica, a gente embarcou ali, a gente começou a estruturar a nossa operação sobre a nota fiscal eletrônica, porque a gente já chegou aqui a ter 15 motoboys retirando nota, para você ter uma ideia, para fazer escrituração de cliente. E a gente começou a mudar o motor, né? Não, agora tem um documento eletrônico, a gente quer o documento eletrônico, a gente vai fazer a escrituração em cima dele. Perfeito. E, cara, isso foi um diferencial absurdo para nossa empresa. E começou da empresa grandona, né? Ali aquele grupo eleito ali de, sei lá, 10, 20, 30, 40, 50, 100 empresas. Certo. Em 2008. E aí foi gradativo até o dia que até a empresa do Simples Nacional passou a emitir documento. Ou seja, não aconteceu de uma hora para outra. E é isso que eu tento falar para os clientes, né? Perfeito. Então, o split de pagamento, eu acredito que sim, porque toda a base tecnológica está feita. 100%. Né? E no fundo, para o empresário é melhor, né? Se o imposto não é meu na entrada e não é meu na saída, né? É muito mais fácil. Intermediário. Exato. Perfeito. E eu acho que assim, vai dar uma moralizada no mercado, porque hoje tem muitas empresas que fazem de tudo para fugir da tributação. Com certeza. E elas acabam desequilibrando a balança. Então, falo muito para meus clientes médios, né, que tem muito receio, que normalmente quem menos paga os impostos são as empresas grandes, porque elas conhecem bem de como fazer manobras tributárias passando as barreiras dos estados. Sim. Você enxerga isso, Lucas, que hoje tem muita empresa que vive do tributário? Com certeza. Muitas empresas vivem do tributário, mas é importante a gente entender o seguinte: 60% hoje da arrecadação tributária do Brasil vem de 0,01% das empresas. 0,01? É isso aí. 60% vem de 0,01. 60% vem de 8.596 empresas. Esse é o número. E que são quase todas estrangeiras, certo? Bom, elas têm capital estrangeiro muitas vezes, é verdade, mas não só, né? A gente tem muitas empresas nessa faixa de 340, 350 milhões de faturamento ano para cima. Mas você tem muitas empresas com 50, 100, 200 bilhões de reais de faturamento. Essas empresas, elas não têm nenhuma chance de sonegar. Isso é importante. Então, o que elas fazem é discutir a interpretação da legislação. E precisam fazer isto, porque senão elas perdem competitividade. Seria, inclusive, um equívoco, um erro grave, gravíssimo do gestor não fazê-lo.
Então ele precisa conduzir uma gestão tributária eficiente. Em qualquer país é assim. Não é diferente no Brasil, porque nós temos uma legislação complexa, ou várias legislações complexas. A do ICMS, a do PIS, a da COFINS, a do IPI. Então, isto cai por terra no momento em que nós levamos para uma legislação muito mais objetiva, Simples, né? nova, mais simples, relativamente mais simples, mas consolidada pelo menos, né? Nós temos uma legislação muito mais enxuta em relação ao que temos hoje de tributação. Então, a chance da grande empresa, da média empresa, esse espaço para discussão, ele vai reduzir significativamente. Onde está hoje a sonegação fiscal no Brasil? Está nessas grandes empresas, a inadimplência muitas vezes, ou a eficiência, esse redesenho tributário, mas a sonegação está pulverizada. Nós temos todos os tipos de sonegação fiscal no Brasil. O país é muito grande. Então, a estimativa hoje de sonegação fiscal é de 500, 600 bilhões de reais por ano. Vai desde o De uma sorveteiro... arrecadação de 1,3 tri, né? Vai desde o do sorveteiro, daquele cara que vende pipoca Que não emite no nota, estádio, que não vende, né? é isso. Até as empresas que têm já uma operação interestadual, né? Sem Volta e dúvida. meia a gente vê aí Compra de nota. escândalos de corrupção, tal, Perfeito. gente presa pra cima e pra baixo, tal. Então, é fato, a sonegação ela é muito democrática, né? Boa definição. Ela é muito democrática. Mas eu entendo que pela simplificação dos tributos e pela forma, né, pelo avanço da Mecanismo. tecnologia Perfeito. e pelo mecanismo que está estabelecido, vai ficar bastante difícil Muito, escapar muito dessa difícil. rede do fisco que a cada ano está apertando. E aí, Lucas, por que eu estou trazendo isso aqui para a luz? Né? Eu me baseio muito no que eu vivi ontem, na semana passada, e eu tenho redes de lojas que eu atendo e que eu faço reunião com os diretores e que se queixam muito, né, da concorrência desleal, né, Sim. por quem faz esse transbordo entre barreiras, né? Então o cara pega a mercadoria de um lado, paga lá alguma coisa de CMS, traz para cá, acredita 18. Ou acredita Mágico. 12, né? É. Eu chamo de fábrica de CMS. Perfeito. A gente sabe que tem isso, né? E isso está com os dias contados para acabar. Sim. As empresas que você atende, elas enxergaram isso já e já estão começando a rediscutir ali a logística, né? Assim, eu preciso estar naquele estado incentivado, eu posso estar mais perto do meu público consumidor, eu preciso redistribuir as minhas operações por entre os estados brasileiros para ser mais eficiente. Isso já começou? Já começou, já existe um efeito até no mercado imobiliário, quando a gente olha de um redesenho dessas grandes empresas. Então, elas já estão buscando eficiência logística de fato, e não só uma eficiência logística tributária. Mas é lógico que isso começa a acontecer em 2029, de verdade, no efeito financeiro, e se conclui lá em 2033. A grande empresa, ela não consegue fazer uma mobilização, vou mudar minha planta industrial de hoje para amanhã. Não funciona assim. Eu vou transformar meus centros logísticos semana que vem. Não vai. Sai Então, da Bahia e vai para São Paulo. Ela começou, né? ela já começou a fazer isso no passado, ela já começou a fazer isso agora. Então tem muita empresa, sim, olhando para esse tema de uma maneira bastante profunda, porque é dinheiro no final do dia e as empresas vão tomar decisões muito melhores sobre essa perspectiva agora de negócio e não uma perspectiva tributária, que era um equívoco. É um modelo bastante delicado hoje e completamente fora do padrão global. Muito bacana. Eu passei uns dias com um cara que foi um almoço não, um final de semana em família, fui para uma fazenda e conheci lá um cara que ele é o responsável tributário por uma prefeitura. Qual é o tamanho do desafio tributário dentro de uma prefeitura? Como é que estão as prefeituras? 5.586 prefeituras. O que você sabe disso, Lucas? Essa pergunta é maravilhosa, Eric. Você Me sabe conta. que a gente sempre foi muito resistente a atender órgão público. Sim. Sempre, sempre. Eu também. Mas a gente começou a receber muita demanda de prefeitura. E prefeituras, assim, sérias, prefeituras organizadas, mas que são pequenas. Né? Você tem quase 6 mil prefeituras no Brasil hoje e a maior parte delas tem, às vezes, um fiscal,
às vezes nem tem o fiscal disponível, não consegue abrir concurso, não chega a informação correta. Então é um grande desafio, sim, para o município. Equipe de tecnologia totalmente terceirizada. Nem tem. Às vezes nem tem computador direito, ainda é papel, é uma loucura. Então nós temos todos os tipos de prefeituras espalhadas nos 4 cantos do Brasil. E o que a gente começou a fazer? Nós começamos a desenvolver solução para elas, workshop, capacitá-las, levar a solução, porque a reforma tributária depende do município. Sim, passa por ele, né? Passa por ele. E ele depende da reforma tributária para sobreviver. Porque não é só ele esperar levantar a mão para o comitê gestor e dizer, vem cá, o meu dinheiro. Não. Ele tem que preparar a contabilidade dele, ele tem que entender se ele está regular, se ele fez todas as declarações corretas para participar, ele tem que tentar majorar o máximo possível da arrecadação dele nesse ano, para ele não perder a participação nesse bolo total depois que vem para o comitê gestor em relação ao IBS. Ele tem que se preparar sistemicamente, ele tem que aderir à nota fiscal nacional ou enviar para a base nacional, já deveria ter feito. Muitos não fizeram ainda, não conseguiram, não porque não quis, mas porque não dá, não tem recurso para isso. Então tem muito desafio de preparação, ele tem uma obrigação expressa na Lei Complementar 214, que ele tem que fazer uma revisão de ofício de todos os preços contratados que ele tem. Então imagina o município pegar e revisar um por uma das aquisições dele, a merenda, o medicamento, o aluguel. Nossa. É muito desafiador. Então a gente acabou por desenvolver uma solução para eles. Que legal. Hoje nós temos um módulo para municípios. Que bacana, estamos levando isso para muitas cidades dos mais diversos tamanhos para apoiá-las, para ajudar a se desenvolver, para ajudar a fazer esse trabalho preparatório e não só, mas também de monitoramento. Porque ela vai precisar monitorar o comitê gestor para saber se ela está recebendo o valor que cabe a ela. E é uma bela oportunidade de negócio, né? Como Sem você falou, dúvida. são quase 6.000 prefeituras e todo mundo perdido. A grande realidade é essa. É isso. Esse camarada falou para mim, nossa, eu já participei de umas 5 palestras, eu já fiz 6 cursos e ninguém fala nada com nada. Eu falei, bem-vindo. É isso aí. Bem-vindo muita ao informação clube, né? perdida ainda, Exato. desorganizada. Exato. Eu vou te falar, a gente teve que investir numa unidade de negócio. Nós montamos um time, nós especializamos as pessoas, porque não dá para abraçar tudo. Então, colocar uma pessoa que discute indústria para discutir a outra que varejo e a outra ao mesmo tempo falar de prefeitura, não funciona. Não dá. Não tem espaço, não tem tempo para aprender tudo isso. Não dá. Então precisa especializar. Foi o que a gente acabou fazendo na Reut. Bacana. Uma vertical, né? Uma vertical. Uma voltada para o município. Só para prefeitura. É isso. Estamos com cases muito legais, de bastante sucesso legal, já, cara. municípios Parabéns. bem evoluídos, bem preparados para a reforma tributária. Parabéns, cara. A gente montou esse hub aqui, né, que é o Jornada da Reforma Tributária, para resolver o nosso problema de comunicação com o nosso cliente, com a nossa equipe. Então a gente convida, né, pessoas que estão trabalhando dentro da reforma, outros que não estão, porque aí fica ao contrário, né? Eu chamo a pessoa para falar comigo e ele traz a visão dele, e aí eu atuo passando a visão que eu tenho, as informações. Então esse é um espaço bem democrático. Depois eu gostaria que você me indicasse algum desses secretários ou diretores jurídicos. Poxa, vai ser ótimo. Pra gente entrevistar e pra gente ouvir, né? Porque o que eu ouvi desse colega, né? Foi uma série de dores, uma série de necessidades, e eu acho que seria muito bacana a gente trazer um deles, se você quiser participar também, para a gente aprofundar esse assunto e deixar o material disponível para o pessoal. Porque a gente sabe, né, um vídeo, uma aula, uma palestra, ele é a pontinha do iceberg, né? Sim. Você precisa dar profundidade, você precisa resolver os problemas lá na base. Então, cara, se você puder fazer isso, é super interessante pra gente abrir aí o público. A gente quer fazer desse espaço o mais democrático possível, né? Traz o cara de sistemas, traz o advogado, traz o contador, empreendedores que estão aí desenvolvendo software com visão de nichos de mercado, como você acabou de falar. Poxa, criei uma vertical só para atender prefeituras. Que legal, cara. Então, poxa, eu faço aí, eu já deixo de cara aqui, já tô pedindo, me indica gente boa. Com certeza, porque com certeza. Essa experiência, o intuito foi a gente entregar informação boa,
né? Legal. E constante, né? Então, a gente vai passar de fase, a gente vai aprender também com as movimentações, com os sucessos, com os insucessos, e eu estou sendo muito transparente. E às vezes um cliente me liga, poxa, vocês não me falaram tal coisa, eu falo, pega seu WhatsApp aí. Tem um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, 4 vídeos, um texto, 2 textos, 4 textos. Você não entrou. Ah, A pô, rapaz, eu comunicação não é gosto muito de desafiadora. live, não. Eu não gosto muito desse negócio de YouTube. Poxa, prefiro que você venha aqui falar comigo. E eu vou. Mas acho que, assim, os profissionais, né, precisam Claro. se cientificar de que o processo de aprendizagem hoje não é aquele que, cara, eu vou lá numa palestra ou eu vou num treinamento XYZ e você vai de lá com tudo resolvido. Porque essa metodologia de ensino que se colocava antigamente, né, Lucas, ela não está mais adequada para o que a gente vive hoje, né? Sem dúvida. Então, assim, a gente tem pouco tempo para entender o que de fato importa e colocar em prática. É isso aí. Então, normalmente, não sei a sua empresa, mas pelo que eu estou vendo é muito parecido. A sua empresa já virou uma escola, né? A gente criou um portal, inclusive, Eric, né? O reformatributária.com.br. É um portal de conteúdo para ajudar nisso. Então, lá atrás, nós percebemos que tinha uma carência gigantesca e muita desinformação sobre reforma tributária, o que é bastante perigoso. E contratamos um editor-chefe, um jornalista em Brasília, montamos um time de repórteres. Então, nós temos hoje a informação colhida na fonte para poder ser o mais rápido possível disseminada de forma consistente, de forma ética, de forma estruturada. E o que é curioso, né? Nós acabamos por investir numa revista física. Que legal. Olha só, porque muita gente Matou não quer olhar o portal, não quer olhar no charada. Instagram. E ao mesmo tempo, nós temos muitos assinantes na revista, muitos assinantes que pagam, recebem a revista física, mas nós temos um grande volume de demandas no TikTok. Que legal, cara. Você acredita? TikTok. Eu não só acredito, como eu já vou Impressionante. pagar a sua consultoria. Impressionante. Cara, impressionante. Então, assim, nós conseguimos criar mecanismos diferentes para que a informação chegasse em mais pessoas. E isso aqui que você está fazendo é fundamental, porque amplia isso. Quanto mais gente souber sobre reforma tributária, é melhor. Claro. Pela primeira vez na história, talvez, a gente compartilhar conhecimento, a gente ganha mais. É o melhor caminho. Não menos. É isso. Porque a reforma tributária é isso. Quanto mais gente souber, melhor aplica. Sim. E a gente chega antes e a gente não se desespera, não se desgasta. Exato. Porque nessas minhas visitas, o meu papel é de acalmar. Ela fala assim, olha, você fica calmo que primeiro é o seguinte, a reforma tributária é para todos, não é só para você. Isso aí. Não, mas a minha empresa vai quebrar porque isso, porque aquilo. Mas então, se a sua empresa quebrar, a do seu concorrente vai quebrar. Agora, se o seu concorrente não quebrar e você quebrar, aí Ele só se preparou, ele entendeu só o jogo. tem uma justificativa. É isso aí. Você não fez a sua lição de casa, né? Agora pode perguntar para mim, o que nós temos que fazer hoje? Eu tenho a resposta. Perfeito. Agora fizemos, né? Então, eu já falei. Falar não resolve. Qual que é o plano de ação? Execução. Né? O jurídico tá alinhado com o comercial, tá alinhado com a controladoria, tá alinhado com toda a governança. Se não, não adianta, né, chegar lá na frente. E aí eu ouvi desse cliente, um senhor muito sábio, na verdade. Ele me falou, Eric, eu já tenho aqui muitos anos, né, de experiência, e eu vi muitas empresas que não entenderam a nova regra do jogo ficar pelo caminho. E eu preciso entender essa regra. Né? Então ele estava bem preocupado com como posicionar a empresa na linha do tempo, preocupado com os investimentos que vai fazer agora. Então ele sentou assim e fez um resumo de uma meia hora de tudo que ele estava preocupado. Depois ele fez um outro resumo de meia hora dos pontos positivos. E aí o meu trabalho foi só falar assim, olha, isso aqui tem verdade, isso não é verdade. Né? Perfeito. E aí eu ajudei ali no cronograma tal, e ele ficou mais tranquilo. Mas eu percebo que um grande erro, né, da turma que quer começar é querer saber todas as respostas, né? E não colocar isso numa linha de tempo, num cronograma. Qual a sua dica, Lucas? Você que tá vivendo isso há mais tempo que eu e até frequentando os círculos mais elevados, né, perto da política, perto de Brasília, empresas maiores. Como é que você vê essa linha do tempo? Você vê que ela tá justa? A gente vai conseguir, né, fazer essas movimentações que precisam ser feitas nesse
Cronograma curto, de 8 anos. Na verdade, o cronograma é bem curto, né? Se a gente for pensar em tudo que precisa ser feito, é pouco tempo até. Para 8 anos muitas é pouco empresas tempo, né? é pouco tempo, é. Agora, a minha dica sempre para o empresário, para o gestor, para quem está à frente de uma empresa, é comece. Tem que começar. O que não dá é para ficar parado. É isso aí. Então, começar é começar a estudar, começar a entender de verdade o que é a reforma tributária, parar de fazer crítica furada. Ah, porque isso, que podia ser diferente. Tudo podia, meu amigo. Mas já foi. Muro das Não Lamentações, dá. né? Muro das lamentações não funciona Porque em esse negócio. governo, porque... Não vai por esse caminho. Isso é para perder dinheiro. Agora, quem está interessado em ter sucesso, em fazer a reforma dar certo, em entendê-la como uma oportunidade, tem que começar a agir. E o primeiro trabalho de ação nisso é não deixar isso só nas mãos do contador, só nas mãos do advogado, porque muitas empresas, muitos empresários eu tenho visto fazerem isso. Não, isso é problema do meu RP, isso é problema do meu contador, isso aí não é problema para mim. Ele é que tem que resolver e me dar resposta. Gente, não é isso. Boa parte do impacto da reforma tributária está no financeiro, não está na contabilidade. Está no financeiro porque vai precisar de mais capital de giro. Você tem dinheiro? Como é que está o endividamento da empresa? Como é que você vai captar recurso lá em 2027 quando precisar de mais caixa? Você renegociou melhor com o teu fornecedor? Você renegociou melhor os prazos com os teus clientes? Que tipo de antecipação você vai fazer desses teus recebíveis? Você vai fazer no banco com uma taxa alta ou você vai fazer num FDIC bem estruturado? Você vai fazer dentro do teu próprio cliente que você conseguiu negociar antes? Pô, isso é estratégia, isso é um pouco mais de sofisticação, é verdade? Sim. Mas é o que precisa ser feito. É isso. Porque é isso que muda o resultado da empresa. Não é ela ter o campo preenchido ou achar que o XML está resolvido. Gente, isso é coisa para amador. Né? Isso é para o cara que não entendeu o que é a reforma tributária ainda. A reforma tributária é uma mudança profunda de negócio. Então, se eu não conseguir olhar para a minha empresa e dizer, opa, isso aqui vai mudar, isso aqui eu preciso de uma reestruturação, isso aqui eu preciso de um ponto de atenção, isso aqui eu preciso ter cuidado no jurídico, no contrato, isso aqui eu preciso ter cuidado na estrutura societária, né? Isso aqui eu preciso repensar o modelo de negócio, isso aqui eu preciso fazer uma parceria. Ele precisa de um bom assessor, de uma boa consultoria, de boas tecnologias. É lógico que sim, mas não dá para só deixar isso nas mãos de alguém e lavar as mãos. Né? Não funciona. O empresário, o gestor, os líderes, eles precisam assumir a reforma tributária como uma grande transformação para si. Né? Porque é isso que vai levá-los a entenderem o que eles precisam fazer agora. Então, o que compras tem que fazer agora? O que a área comercial tem que fazer nesse momento? O que a área de tecnologia precisa olhar e colocar dentro do seu plano de trabalho? Não tem jogo fácil nisso, é verdade. Tem que investir, também é verdade. Né? Não dá para fazer isso de graça, né? Delega para o contador e diz para ele, vem cá agora e revisa aí dentro dos teus honorários e resolve aqui meu problema de reforma tributária. Não, amigo, isso aí, se não tiver a fim de pagar, você vai lá em Brasília reclamar. Né? Mas alguém tem que pagar essa conta, isso é custo Brasil, para que depois nós tenhamos um ganho. Sim. Essa conta chegou. É verdade. Lucas, eu queria te agradecer, cara, o papo foi extremamente enriquecedor. Falando aqui, se você quiser mandar a nota aí da consultoria, eu pago porque valeu cada real. É um prazer. Agradecer aí, poxa, a sua presença e deixar o espaço aberto, cara. Eu gostaria de ter você outras vezes aqui. Obrigado. E com mais gente, se você quiser trazer outras pessoas. O nosso espaço está aberto, né? Você, poxa, é presente nos nossos eventos. Gostaria de te agradecer por isso também. Obrigado. E a troca nos favorece muito, meu amigo. Obrigado e seja muito bem-vindo de novo. Obrigado. E o convite para você voltar já está desde já feito. Agradeço muito feliz em estar aqui com você, Eric, com toda a equipe, toda essa estrutura que você criou, investiu, se dedicou, porque a gente sabe que isso é também uma parte da gente se doar, né, para o mercado, para a sociedade, a gente poder ajudar as empresas, os empreendedores. Né, no final do dia, todo mundo se beneficia. É isso aí. Então, quanto mais a gente puder compartilhar, quanto mais a gente puder levar conhecimento, melhor. Né? Então, conta sempre comigo, vai ser sempre um prazer estar aqui com você, estar aqui com o teu time. Legal, muito obrigado. E obrigado a você que ficou até agora conosco. Se você ainda não é membro da Jornada da Reforma Tributária, esse é o momento, hein? Se inscreve, compartilha, manda para aquele seu amigo que ainda está perdido na reforma tributária ou para aquele que já tem mais conhecimento. A gente pretende entregar ainda mais conteúdo rico para vocês. E, por favor, se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, por favor, deixa aí nesse material, nos comentários ou no link que você está assistindo. A gente agradece muito a sua presença
Muito obrigado e até a próxima.